Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos falar sobre o projeto eterno. Nossa referência absoluta para a edificação da igreja não é a igreja dos séculos passados, nem sequer a igreja do primeiro século. Nossa referência é a igreja anterior a todos os séculos, a igreja que o próprio Eterno propôs ter antes da fundação do mundo. Então, a igreja é um projeto eterno de Deus. E ele não nasceu na mente dele há 2000 anos atrás, quando Deus enviou seu Filho amado ao mundo. A igreja estava na mente do Eterno e no coração dele desde os séculos eternos, desde antes da fundação do mundo. A igreja nunca foi o plano B do Eterno, depois da queda do homem. A igreja é o plano A, desde antes de existirem os homens ou demônios. A queda foi um desvio, um atentado contra o projeto eterno de Deus. Todavia, Deus é aquele que produz o remédio antes da doença existir. Seu trunfo foi a redenção. Nela, Deus recupera todas as coisas perdidas e faz todas as coisas voltarem ao plano original. A igreja é a família de Deus, ou a família que Deus propôs ter segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo as abundantes riquezas da sua graça. O pecado não tem somente uma característica destrutiva para a humanidade, mas em sua essência Deus o utilizou para revelar sua grandeza inimaginável e a sua graça salvadora. A partir do princípio da criação, existem coisas interessantes que devemos destacar. Vejamos, será que o plano de Deus seria tão simples assim ou existe algo que não podemos ver ainda? Será que Deus criou Adão e Eva somente criou Eva somente para auxiliar Adão e dar-lhe filhos? Será que Deus criou o homem somente para tomar conta do jardim do Éden? Em primeiro plano, podemos afirmar que Adão não perdeu uma religião nem uma salvação quando pecou. Adão perdeu um reino. No Novo Testamento, observamos Jesus principiando seu ministério, não pregando o evangelho de salvação, mas sim o evangelho do reino. Pois quando o homem perdido encontra o reino perdido, tudo se encaixa e tudo o que lhe faltava, ele tem em conta tudo que lhe faltava, tudo que ele tinha falta, né? Então, em Lucas 19:10, Jesus faz uma importante declaração. Ele não disse que veio buscar a quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. Logo, alguém se perdeu. E a pergunta é, o que se perdeu? Podemos afirmar categoricamente que muitos privilégios haviam em Adão devido à sua essência divina. Primeiro, Adão era imortal. Foi o pecado que introduziu a presença da morte no mundo. Segundo, não havia enfermidades, não havia maldade, cobiça, traições, prostituições, nem sentimento algum de culpa. Hoje, o mais santo de todos os homens que existir ao dobrar-se diante de Deus, afirma que precisa de misericórdia e que não é nada e nem, não possui nada, ele não é ninguém. Deus descia para falar com Adão. Hoje nem subiram falando com o Eterno. Por ser a imagem e semelhança de Deus, Adão com certeza tinha autoridade sobre os ventos, o mar, sobre todas as coisas, porque Deus deu essa autoridade para ele subir, julgar, dominar e sujeitar todas as coisas. Então, o que queremos dizer com isso? Jesus disse que algo se perdeu e que ele veio resgatar esse algo. Então, o que se perdeu? A imagem, a semelhança. O homem foi destituído, divertido. Ele ficou uma figura descaracterizada do Eterno quando ele pecou. Ele perdeu o estado original. 1 Coríntios 15, do 45 ao 48, a Bíblia define como o segundo Adão. Paulo diz que o que havia no primeiro foi resgatado pelo segundo. Se Cristo tinha poder para parar os ventos, Adão também o possuía. Se Cristo tinha domínio sobre a natureza, Adão também a tinha. Se Cristo revelou a grandeza de Deus, ela estava em Adão. Então, por que você acha que o Eterno falava com Adão todos os dias na viração do dia? Agora pense, se Jesus resgatou o que foi perdido no Éden, então cada um de nós pode manifestar as mesmas coisas que ele manifestou. E ele é o mais interessado e já nos deu a dica como está lá em João 14:12. Então, você já se perguntou se Adão conhecia ou não o fruto que comeu? Será que ele não o conhecia? E se conhecia, então por que comeu? Outra coisa, Eva lhe deu o fruto e ele simplesmente comeu? Que amor, não. Adão comeu o fruto por amor, consciente de que morreria. Está lá em 1 Timóteo 2,14. Pois para ele, o que adiantaria viver em um paraíso sem o grande amor da sua vida?
Assim vemos Cristo em Adão e Adão em Cristo. Adão preferiu perder o paraíso a perder a sua amada. Cristo se apossou de tudo para morrer como Adão, por causa da sua noiva amada, que somos nós. Então, qual era a função real de Eva? Eva foi criada como ajudadora para estar diante de Adão, Gênesis 2,18. A etimologia da palavra ajudadora significa responsável pelo crescimento ou pela destruição do homem. Eva não foi colocada diante de Adão somente como uma companhia agradável ou uma progenitora da humanidade. Eva tinha a função de proteger Adão. Observe que Satanás nunca enfrentou Adão. Não existe tal combate. Ele só venceu o homem quando venceu a mulher. Por quê? Quando a Bíblia apresenta a mulher como o vaso mais frágil, não é o sentido de inteligência ou capacidade, mas sim da força em relação às tarefas. O homem é formado do pó, mas a mulher é osso. Logo, quem era mais forte, mais difícil de romper. Então, por que Adão não pôde mais ficar no jardim? A imagem de Deus em Adão era a condição básica para a vida no jardim. Deus olhava para Adão e sua imagem refletia nele. Ao comer do fruto por amor, essa imagem se perdeu e Deus não se via mais em Adão. Assim é também conosco. Deus busca homens na terra que possam refletir a sua imagem. É um perigo quando fazemos tudo para Deus, mas não notamos que a imagem dele se perdeu em nós, não se reflete mais. Então, o reino que se havia perdido foi resgatado pelo segundo Adão, que é Jesus, que principiou seu ministério falando acerca do reino. A pergunta final é: onde está o reino? Jesus disse que ele não veio com aparência externa, mas que está dentro de nós. Está em Lucas 17, 20 ao 21, diz assim: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou ali ou ele aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, dizer, o reino já veio, eis que é chegado o reino. Tem gente que diz que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor já veio, que foi Jesus Cristo, e ele vai voltar uma segunda vez para resgatar o seu povo. Então o melhor já veio, e ele está dentro de nós, faz morada dentro de nós, faz morada dentro daqueles que o reconheceram, o confessaram e o aceitaram como Rei, Senhor e Salvador das suas vidas. E é isso que você tem que entender, que para você participar desse reino, para você participar dessas graças, para o reino habitar dentro de você, você tem que confessá-lo, acreditar, conhecê-lo, buscá-lo, reconhecê-lo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, seguir os seus caminhos, os seus mandamentos, buscar a sua lei, e ser uma pessoa íntegra e irrepreensível, que você reflita a imagem do Eterno em você, que as pessoas olhem para você e vejam o reflexo do Senhor na tua vida. É o Shoeno, é você olhar na íris da pessoa, no íris do olho da pessoa e se ver do outro lado. E é assim que Deus nos vê, ele nos vê como a menina dos seus olhos. É isso que ele quer trazer para mim e para você. Ele falando para mim, vocês são a menina dos meus olhos. Para isso basta você fazer aquilo que eu determinei, obedecer às minhas leis, meus estatutos, obedecer ao meu Filho Jesus Cristo, e tudo vai dar certo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.